Você já acompanhou uma ultrassonografia? É um dos momentos mais emocionantes de uma gravidez, quando o pai e a mãe conseguem ver o seu filho dentro da barriga. A tecnologia permite que eles acompanhem o seu crescimento muito antes de saber a cor dos olhos ou dos cabelos. A ultrassonografia é um dos muitos exames que mostram o que se passa dentro do corpo. E há muitas outras tecnologias que podem ver e entender o que se passa dentro do nosso cérebro, dos nossos ossos, pele, enfim, dos nossos órgãos. Quer saber como? No ar, Globo Ciência. Antigamente não tinha, a gente morria de certas coisas sem saber o que tinha. Hoje não, eu faço ultrassonografia, eu faço mamografia. Tinha que abrir a pessoa, né? Aí era um sacrifício só, né? Como saber o que acontece dentro da gente sem ter que abrir o corpo através de uma cirurgia? Raio-X, ultrassom, tomografia computadorizada, ressonância magnética são algumas das invenções criadas para examinar as pessoas através da imagem sem ter que invadir o corpo. Mas como essas máquinas funcionam? Antigamente não era possível saber o que se passava no interior do corpo humano. E o método para diagnosticar um problema no pulmão, nos ossos ou no cérebro de um paciente, muitas vezes era cirúrgico. As ferramentas usadas para isso eram de assustar. Serrotes, facas, de um estranho aparelho chamado trefina, que era usado para furar o crânio. Socorro! Finalmente, em 1895, os raios-x foram descobertos pelo físico alemão Wilhelm Conrad Röntgen, que conseguiu radiografar uma mão. E os diagnósticos puderam começar a ser feitos através de imagens sem invadir o corpo humano. Os métodos de diagnóstico por imagem foram evoluindo e hoje, além do raio-x, existem também o ultrassom e a ressonância magnética. A Fernanda está com dores e veio ao hospital para ser examinada. Dói? No exame clínico, o médico faz um primeiro diagnóstico: hérnia de disco. A proposta, nesses casos, é complementar esse exame clínico com uma ressonância para avaliar a extensão e programar e planejar melhor o seu tratamento. A Fernanda vai entrar nessa máquina e ficar cerca de 20 minutos. Dessa forma, vai ser possível confirmar ou não a hérnia de disco e decidir qual o melhor tratamento. De fato, a paciente que acabou de fazer o exame com uma dor lombar, ela apresentava uma alteração num dos discos intervertebrais. Você vê nitidamente que aqui tem uma coisa que se projeta para fora dele. Isso é o que é a chamada hérnia discal, ou, mais modernamente, a protrusão discal. Quando o paciente é colocado sob influência de um forte campo magnético, os bilhões de átomos de hidrogênio do corpo são alinhados e passam a girar num eixo novo. Depois, quando a força magnética é removida, os átomos retornam ao seu alinhamento natural. Mas assim que os átomos relaxam, eles emitem energia e atuam como pequenos emissores de rádio. O computador recebe os diferentes tipos de energia e, com isso, cria uma imagem que é então analisada pelos médicos. Hoje, um radiologista trabalha com ultrassom, raio-x, ressonância magnética, tomografia computadorizada. Qual é a importância dos exames de imagem para a medicina? Bom, imagina que antigamente a gente tinha que abrir o paciente para analisar as estruturas internas. Hoje em dia, sem invadir, a gente consegue uma avaliação muito boa de todas as estruturas internas do paciente. Isso permite que a gente detecte tumores precocemente, que a gente analise qual é a extensão de uma lesão previamente conhecida. Eu queria entender qual é a técnica mais usada para cada caso, doutor. O raio-x é muito bom para avaliação dos ossos e do pulmão. A partir daí foi desenvolvida a tomografia computadorizada. A tomografia computadorizada é um tubo de raio-x que gira em torno do paciente e, na medida que ele gira, ele faz várias projeções daquela imagem. Então a gente consegue entender aquela anatomia de uma forma tridimensional. A tomografia, por essa capacidade tridimensional, ela é ótima para avaliar algumas estruturas ósseas, principalmente fraturas mais complexas do que aquelas que já foram detectadas pelo raio-x, e também para avaliação de estruturas de partes moles do abdômen, principalmente fígado, rins, intestino, assim como alguns casos do pulmão e do cérebro também são bem avaliados pela tomografia computadorizada. Ultrassom
Ele é muito bom para estruturas viscerais do abdômen, como o fígado, os rins. E a aplicação mais tradicional, mais conhecida de todos é na obstetrícia. E por que aquele gelzinho? O gel ele faz com que as ondas sonoras que saem do aparelho se propaguem de uma maneira mais fácil no organismo do paciente. Então ele melhora a qualidade da imagem. E a ressonância magnética? Bom, a ressonância magnética é com certeza o método mais complexo. É um método que tem uma ótima capacidade de diferenciar entre os tecidos, então mostra muito bem músculos, tendões, a coluna vertebral, os discos intervertebrais são muito bem demonstrados pela ressonância magnética. Para o cérebro, com certeza, é o método que melhor se aplica, principalmente no estudo das neoplasias, dos cânceres.